remédios para dormir e também analgésicos. Preciso de medicamentos para me sentir melhor. Não sei, mas me faz feliz. Livre. Esse mundo está muito louco e às vezes eu preciso desconectar. Ontem saí com um amigo e decidi perder a virgindade com ele. Foi maravilhoso. Estou na idade de curtir mesmo. Todas as minhas amigas já fizeram, porque logo eu vou ser diferente. O tempo passa rápido e o importante é ser feliz. No meu ramo, é bastante comum suborno, propina, sonegação. Afinal, todo mundo quer ter uma boa vida, viajar, também dar conforto à família. Isso sim é felicidade. Por isso eu digo que vale a pena. Beber me faz feliz, não tenho a menor vontade de parar. Geralmente fumo mais de um maço de cigarro quando estou bebendo. Fico mais alegre, relaxado. Quando chego em casa, durmo rapidinho e só acordo no outro dia. Bom demais. Quais hábitos você cultiva em sua vida? Quais hábitos você faz literalmente no automático? Você faz, consegue ser habilidoso literalmente e alcança um resultado bacana. Nós sabemos que todo hábito bem executado faz com que possamos ter habilidade naquilo que fazemos. Por exemplo, assim aconteceu comigo, acredito que com a grande maioria aqui. Na primeira semana de autoescola, para quem nunca tinha dirigido ainda. Sabe, a falta de habilidade de saber, de passar marchas sem olhar, precisarmos olhar. E toda vez o instrutor falar, não abaixa a cabeça. Né? Você várias vezes decorar, pé esquerdo, embreagem, pé direito acelera, né? No desespero, empurra com os dois do meio, que é o freio. Mas depois, por termos alcançado a habilidade de dirigir, talvez você hoje dirija sem nem olhar para a marcha, com certeza. Talvez você hoje dirija sem nem pensar sequer o que está fazendo. Porque essa habilidade virou um hábito e fez com que, de forma simples, sem medo, sem terrorismo, pudéssemos dirigir de forma adequada. Gente, todo hábito em nossa vida é antecedido por uma ação realizada. Já falava o Dr. John MacArthur Jr. E ele dizia depois que todo hábito, seja ela qualquer habilidade que nós exercitamos, nos leva a um futuro, a um destino. Durante a história nós identificamos inúmeros especialistas, homens e mulheres que dedicaram muito tempo, dedicaram-se ao estudo de um ramo da sua profissão, ao estudo de algo que o faz hoje ter total conhecimento, a fim de ensinar e instruir acerca da verdade aquilo que você procura. Por exemplo, se nós precisamos de algumas orientações na área da saúde, nada melhor do que procurarmos um especialista. Se você procura nas mais diversas áreas, na área jurídica, nada melhor do que procurar um especialista para ver os seus direitos, os seus deveres. Então, nós precisamos, diante dessa necessidade, termos o hábito de escutarmos quem de fato é gabaritado para nos ensinar. Quem de fato tem o conhecimento pleno e não é uma atitude equivocada, irá nos levar ao caminho correto. Durante a história, existiram muitos homens e mulheres que foram até mesmo reconhecidos ao alcançar, ao meu ver, o maior troféu. O prêmio Nobel. O prêmio que valoriza pessoas. E muitos deles resolveram, através da sua dedicação ao estudo, serem inovadores, trazerem inovações à sociedade. Entre eles foi o Blaise Pascal, o inventor da calculadora. E foi interessante que certa vez ele falou que a felicidade que envolveu no seu coração quando ele descobriu, quando ele inventou a calculadora, é bem verdade que o pai dele, matemático, sempre o instruiu, sempre o empolgou às mais diversas pesquisas, mas ele disse que a felicidade que existia no seu coração era de se sentir útil. Ele sabia que a sua calculadora teria que evoluir com o passar do tempo, como de fato ocorreu. Contudo, ele se alegrava pelo pontapé inicial. Meus amados irmãos, Jesus não é apenas o inventor da felicidade, Ele é o dono da felicidade. Ele não é apenas o inventor e o dono da felicidade, Ele é a fonte de toda felicidade. E quando nós nos reunimos para viver essa louca alegria, para entender acerca de uma alegria que é totalmente, muitas vezes, paradoxal, com que as pessoas ao nosso redor falam sobre alegria, é nesse exato momento que nós entendemos que Ele sim é reconhecido pela história, Ele sim é reconhecido por várias religiões,
ele sim é reconhecido pela humanidade, ou boa parte dessa humanidade, como alguém relevante, como alguém que teve sim palavras simples, porém ensinamentos profundos e concretos. A vida de Jesus, ele acompanhou a todo instante, a cada faixa etária, o cumprimento da agenda do céu. Então até os 30 anos, teve sua vida um tanto quanto no anonimato, porém, aqueles que viviam próximo já reconheciam sua sabedoria. Quando ele foi, durante criança, à festa da Páscoa em Jerusalém, ele começou a conversar sobre os livros proféticos do Antigo Testamento, começou a recitar o Pentateuco e todos os sacerdotes ficaram admirados. Como um adolescente tem pleno conhecimento nas leis do profeta Moisés. Como tal adolescente conhece o Antigo Testamento todo. Ele já era admirado, mas é bem verdade que a partir dos 30 anos, ele evidencia a razão pela qual veio ao mundo, por mais que o seu pai e a sua mãe já soubessem a razão que Deus tinha enviado Jesus ao mundo. E a sua vida é marcada inicialmente aos 30 anos, com o tempo que ele vai ao deserto. A vida de Jesus ministerial começou com um período terrível no deserto. Sem comer nada, sem beber nada, apenas entregando-se ao Senhor. Ali foi tentado e logo em seguida faz o primeiro milagre da pesca maravilhosa. Que cenário Jesus encontrou? De 3 empresários, 3 sócios, Pedro, Tiago e João e o quarto André. Totalmente frustrados, trabalharam a noite toda, viviam da pesca, não tinham pescado nada, e como o final daquela ação, estavam costurando as redes. Talvez não pescaram porque existia rasgões na rede, estou supondo aqui. E quando Jesus olha para aquela frustração, desafia que aqueles 4 homens voltem para o alto mar com ele, e ali ocorre a pesca maravilhosa. Isso gerou muita curiosidade. Muitas pessoas começaram a seguir Jesus. E Jesus sai do mar da Galileia e sobe em um monte. E naquele monte começa a ensinar. O Monte das Oliveiras, conhecido depois desse discurso como o Monte das Bem-aventuranças. Foi o palco, foi a sala de aula para o Rei da Vida falar sobre essa alegria, que nós iremos receber do Senhor e nos impulsionará a caminharmos, a fim de alcançarmos as promessas de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Iremos ler do verso 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, em primeiro lugar, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Por fim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Fechemos os nossos olhos, vamos pedir que Deus ministre ao nosso coração. Pai, muito obrigado pela porção da Tua palavra. Essa palavra é viva e eficaz. O seu ensino é reluzente, o seu ensino é brilhante, ó Pai. E tudo isso ocorre apenas através do Teu Santo Espírito. Então que esse Espírito agora nos conduza ao entendimento da Tua palavra. Que possamos nos saciar nesse instante de uma mensagem poderosa, Senhor. Não por meu intermédio, mas por Tua graça e por Tua misericórdia. Nos conduz onde o Senhor deseja nos levar. Em nome de Jesus. Amém. A primeira habilidade que nós precisamos carregar em nossa vida é cultivar o quebrantamento. Cultivar o quebrantamento. Jesus diz, bem-aventurados, felizes os que choram, pois serão consolados. Definitivamente, preste atenção, não nos faltam razões para chorar. Eu posso ser sincero? Não nos faltam pessoas que queiram nos ver chorando. Não nos faltam pessoas ao nosso redor. Não nos faltam circunstâncias ao nosso redor. Mas Jesus não está falando aqui desse tipo de choro. Jesus não está falando sobre o choro do luto, não. Ele usou o mesmo choro em passagens mais à frente e os termos gregos não são compatíveis. Esse choro que Jesus se relaciona aqui é o choro decorrente de um pecado cometido. A Bíblia fala que Jesus chorou algumas vezes. Existem 3 registros, pelo menos, do choro de Jesus. Em primeiro lugar,
quando ele esteve em frente do túmulo de Lázaro, seu amigo. E é o menor versículo da Bíblia. Lucas 11:35. Quem pode recitar? Jesus chorou. Então, se você não souber nenhum versículo, decore pelo menos esse. Depois você vai para o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas comece com esse. Lucas 11:35. Jesus chorou. E Jesus chora naquele instante, não pela imprevisibilidade que existiria quanto a Lázaro. Não pela morte de Lázaro, mas por contemplar Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, totalmente triste. E quando Jesus foi questionado, por que você não chegou antes? Se você tivesse chegado antes, Senhor, nosso irmão não teria morrido. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro, vem para fora. E aquele homem sai vivo. Então Jesus chorou naquele instante. Em outro episódio, Jesus chora ao entrar em Jerusalém. Jesus entra por uma das suas portas em Jerusalém, em cima de um burrinho, e naquele instante ele chora, porque ele estava olhando para o futuro, como de fato a história nos confirma. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os 40 anos iniciais depois de Cristo, foi o tempo necessário que os romanos precisaram para destruir Jerusalém. E Jesus estava chorando porque ele sabia que isso aconteceria. Ele sabia que o povo judeu, os israelitas, não teriam coração voltado à esperança de Cristo, mas estariam focados na terra, nos bens materiais. E por fim, mais um momento que Jesus chorou no Getsemane, instantes antes da sua condenação, horas antes de ser preso, chama 2 amigos próximos para orar com ele, os amigos dormem e ele chora naquele instante, não querendo evitar o que Deus estaria a fazer, não querendo negar o que Deus já tinha prometido e projetado desde a fundação dos tempos, que era necessário o Messias vir à terra, morrer em nosso lugar. Mas Jesus, como um homem ali, como todos nós, que temos medo da incerteza do futuro, que temos medo da dor, do sofrimento, da enfermidade, naquele instante ele chorou porque ele sabia com total exatidão o que o aguardaria. Mas esse choro que Jesus fala aqui, felizes os que choram, é um choro que evidencia um arrependimento. Jesus quis falar diante desse surpreendente paradoxo, felizes os infelizes é que todo aquele que vive uma tristeza por ter cometido algum pecado, certamente será literalmente abençoado pelo Senhor. Você pode estar nesse lugar aqui, chorando. Você pode estar assistindo esse vídeo agora, com seu coração triste, com lágrimas constantes. Mas se essas lágrimas forem evidências claras de um genuíno arrependimento, eu tenho uma ótima notícia para você. De acordo com Jesus, toda lágrima que evidencia o arrependimento, que entende que pecou contra Deus, elas serão saradas, elas irão cessar por grandes bênçãos do Senhor. E essa louca alegria é possível, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, é o nosso Consolador. E por nos consolar, nos dá uma nova chance. Por nos consolar, não desiste de nós. Amém, igreja? O choro. E a Bíblia define contrição sendo diferente de confissão. Porque confissão é você falar, é você dizer. Mas contrição é você fazer uma autoavaliação e perceber onde errou. 2 exemplos básicos. Judas e Pedro. Ambos erraram, ambos pecaram. Não alimentemos em nosso coração certas medidas equivocadas. Não, isso aqui é mais pecado, isso aqui é menos pecado. Não, o pecado, todo ele, seja qual for, é taxado como uma atitude nossa que nos separa de Deus, que Deus abomina, que Deus rejeita. Então não existem dimensões mais erradas, menos erradas de pecado. Assim, consequências diferentes, mas pecado é pecado. E naquele instante, ambos pecaram. Judas vendeu Jesus, foi o espião que chegou para os soldados romanos e por 30 moedas de prata disse onde Jesus estava. E Judas confessou isso, que tinha feito isso, mas tirou a própria vida em um ato de remorso. Com Pedro foi diferente. Pedro negou Jesus em uma plena madrugada. Jesus falou, antes do galo cantar você vai me negar 3 vezes. Antes do sol nascer, em apenas uma madrugada, Pedro nega 3 vezes. Pedro confessa que negou Jesus, mas a contrição do seu coração
o leva ao arrependimento. Então, qual a diferença de remorso para arrependimento? No remorso, nós só pensamos nos abalos materiais, nos abalos emocionais, o que eu perdi com essa atitude errada. No arrependimento, antes de qualquer coisa, eu paro, eu choro e declaro: meu Deus, eu pequei contra ti. Eu entristeci teu coração, meu Pai. Meu Deus, como eu pude fazer isso contra o Senhor? Como eu pude te negar e optar minha própria vontade? Meus amados, dá para entender que há uma diferença entre remorso e arrependimento? Jesus fala do choro do arrependimento. Porque o choro do arrependimento genuíno, torna a dizer, é o primeiro passo da restauração do Senhor, da mudança. E ninguém pode se arrepender por mim, não. Eu tenho que me arrepender dos meus atos errôneos. Eu tenho que confessá-los e eu tenho que procurar restauração. É isso que Jesus ensina, essa louca alegria, esse dualismo entre remorso e arrependimento. Precisa ser vencido pelo arrependimento. Por isso que, diante da Bíblia, todas as vezes que a graça do Senhor é apresentada, e você me pergunta, onde a graça do Senhor é apresentada? Onde o ato de Deus nos salvar, nos presentear com a salvação é apresentado? Eu falo para você. Do primeiro capítulo de Gênesis ao capítulo 23 de Apocalipse. Em toda a Bíblia, nós vemos um Deus que nos ama. Nós vemos um Deus que quer aproximação e que deseja de nós apenas uma coisa: quebrantamento, arrependimento. A primeira habilidade, meu irmão, que você sairá daqui, nesse instante, para ser muito feliz, para viver uma louca alegria, chama-se cultivar o quebrantamento. Além do mais, Jesus vai aqui até o capítulo, no mesmo capítulo 5, versículo agora, 5, e ele diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O que isso indica? Segundo o princípio, segundo a habilidade, não confiar na sua própria força. Segunda habilidade das pessoas altamente felizes, não confiam em sua própria força. A Bíblia nos apresenta a graça do Senhor como algo inexplicável. Literalmente, como a música fala, Amazing Grace, uma graça maravilhosa, uma graça incomparável. Mas essa graça não nos dá a permissividade de gostarmos do pecado, nos sujarmos com o pecado e pensar: não, mas quando eu precisar eu vou até o Senhor, Ele me perdoa. Não. Um relacionamento para quem alcançou a graça do Senhor é o seguinte: sempre que errar, voltar-se a Deus e pedir perdão em um ato de arrependimento. Mas alimentar no seu coração a convicção: não vale a pena eu decidi nada em minha vida que estar contrário à vontade de Deus. Não importa, guarda no coração esse princípio. Não importa quão oportuno seja em tua vida o que você deseja fazer, se não estiver em sintonia com a vontade de Deus, não vale a pena. Esse é o passo inicial, a humildade. Mas se você for ouvir o discurso do mundo pós-moderno que nos cerca, eles vão dizer o quê? Não, felizes os fortes, só ganha quem grita, só ganha quem briga. Quem vai até o final, só ganha quem faz justiça com as próprias mãos. Só consegue êxito quem executa conforme o seu querer. Então, todo consumidor, para conseguir água, tem que dar tapa lá nas lojas, sabe? Tem que quebrar manequim. O mundo vai falar isso. Mas eu fico com Jesus. Felizes os humildes, porque eles herdarão a terra por herança. Jesus está preparando o céu para humilde. O céu não é lugar para autossuficiente, meu irmão. Se você se considera autossuficiente, você ama administrar todas as áreas da sua vida e não permite que Deus faça conforme o querer dele, você não permite consultar ao Senhor, eu quero lhe dizer uma coisa: você não vai ser feliz. Mas nessa louca alegria que Jesus nos ensina, de fato existe uma verdade: felizes os humildes. Sabe por quê? O humilde não murmura, mas tem humildade para aceitar a vontade de Deus. O humilde acaba com sua agenda pessoal, se o cumprimento dessa agenda não está sendo direcionada pelo próprio Deus. O humilde quebra o seu relógio pessoal e diz: não, Senhor, eu quero o tempo do céu para a minha vida.
Eu quero o tempo dos teus lábios, quando eu devo ir, quando devo recuar, quando devo lutar, quando devo deixar que o Senhor lute por mim, quando devo esperar, ter paciência. O humilde tem paciência. E não existe habilidade melhor para evitar os nossos erros do que a paciência. Quanto mais precipitados, maior aumenta o risco dos nossos erros. Porque onde há precipitação, muitas vezes existe muita ansiedade, muita insegurança, muita pressa. E esses três são inibidores da autorreflexão. Esses três são inibidores da sabedoria. Felizes os humildes, os que vão adiante. Martin Luther King fala que o cristianismo não cancela a coragem. Aquele homem brilhante que revolucionou os direitos civis dos negros norte-americanos. Ele ensina que ser cristão, ter humildade no coração, não é deixar de ter coragem, mas é submeter-se a todo tempo o querer de Deus à vontade do Senhor. Eu quero recordar aqui com os amados irmãos uma história muito bacana do rei Davi. Que essa história ocorreu não quando ele era rei, mas quando era garoto. Quando soube que em sua cidade existia um gigante, aterrorizando todos. E aquele gigante filisteu, Golias, chamado Golias, começou a falar mal acerca do Deus de Israel. E começou a dizer, eu vou destruir todo mundo aqui. E os soldados olhavam para o tamanho de Golias e diziam, eu não vou conseguir enfrentá-lo. O rei Saul mesmo recuou por medo. E Davi, em uma atitude corriqueira para os filhos que tinham quase que o mesmo teste vocacional dos pais, a Bíblia nos revela no Antigo Testamento, em boa parte da Bíblia toda, antigamente, que o que os pais viviam, o empreendedorismo que envolvia os pais, os filhos acompanhavam. Então Davi estava ajudando, era um office boy, digamos assim, da empresa do seu pai, que cuidava dos carneiros, dos bodes, das ovelhas. E Davi vai para o seu trabalho e toma conhecimento desse filisteu. E Davi naquele instante diz, eu vou procurar o rei Saul e me coloco à disposição. Eu irei lutar contra esse gigante, contra Golias. Davi chega até o rei Saul. E eu acho que você já sabe o final dessa história. O rei Saul olha para ele em total admiração e descrédito e diz, como assim? Como você se dispõe a lutar contra um gigante com essa estatura? Sem ter um corpo adequado físico, sem ter força, sem ter habilidade nenhuma. Ele sabia que Davi não tinha passado nenhum processo militar, nem coisa parecida. E aí o rei Saul vê tanta disponibilidade na vida daquele garoto, que diz, está certo, vou ali pegar um capacete de bronze. Imagina o peso daquele capacete. E ele olha para Davi e diz, não, mas espera aí, é necessário também uma couraça de prata. E coloca uma couraça de prata em Davi, para que os seus órgãos vitais não fossem atingidos por uma lança, por qualquer coisa que Golias pudesse arremessar. Coloca uma espada em Davi. E Davi não anda, claro, com tanto peso sobre ele, ele fala, Saul, rei Saul, eu não posso me movimentar. Não usarei esse capacete. Não irei usar essa couraça. Eu não quero essa espada. E eu vou lutar na força do Senhor. Eu vou na força do Senhor derrubar esse gigante. Eu vou na força do Senhor mostrar a ele quem é o Deus de Israel. Davi ali, meu irmão, não estava sendo prepotente, nem tampouco autoconfiante. Ele estava vivendo a louca alegria da humildade. Que coloca Deus no primeiro lugar. Que deixa que o trono que venha ocupar o nosso coração seja sentado por Jesus Cristo. E naquele instante, Davi enfrenta o Golias. Davi tinha uma mira inexplicável. Davi pega as suas pedrinhas, lança em Golias e de fato tira a vida de Golias. O Golias cai desmaiado e os soldados vão em cima e matam Golias. Davi teve a humildade de reconhecer. Eu não posso classificar esses profetas como grandes profetas, senão eu estaria dizendo que os demais foram menores. Mas digamos que alguns profetas no Antigo Testamento falaram com mais ênfase sobre algo, sobre a vinda do Messias. Entre eles, Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremias. E sempre que eles falavam sobre Jesus Cristo, sobre o Cristo, né? O Messias enviado, Jesus era o nome dele mesmo, que os pais deram, mas Cristo significa o Messias, o enviado de Deus. E eles sempre falavam sobre o Messias que estaria por vir. Um detalhe, 700 anos ou mais um pouquinho antes de Jesus vir. Então, diante de
nada inusitado, sem previsão nenhuma, eles falavam sobre Jesus, mas eles sempre poderiam afirmar com total convicção que Jesus viria ao mundo como um consolador. Eu escutava essa semana na rádio, aprendia com o pastor João Ribe Palharim, e ele me ensinava que a grande frustração dos judeus foi porque eles pensavam que o Messias seria um herói militar, seria um herói político, e de repente, o Messias vem lavando os pés dos seus discípulos. De repente, o Messias vem, nasce em um lugar nada legal, nada bacana, sua mãe com as contrações prestes a dar luz, e o único lugar que reservava era um estábulo, um lugar onde os animais ficavam, o lugar mais quente que eles achavam. E ali nasce o Messias. De fato, Jesus não veio como herói militar, nem herói político. Ele veio como um consolador, como aquele que perdoa, como aquele que restaura. O que Ele deseja de mim e de você é apenas a humildade de reconhecermos que Ele é Senhor, eu sou servo, que me submetendo a Ele, eu não estou optando por religião, eu estou escolhendo por um relacionamento duradouro. Então eu amo estar junto dEle, eu amo sentir a Sua presença, eu sou humilde para dizer: Senhor, vem guiar os meus passos. As pessoas altamente felizes são pessoas humildes que não confiam em suas forças. Amém, igreja? E por fim, nós vemos que no versículo 6, Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Vou ler mais uma vez. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Deus criou alimentos e líquidos para suprir a nossa fome e a nossa sede. E nós necessitamos desses alimentos. Nós precisamos, assim, ter uma disciplina do dia a dia, sabe? Para que não exista entre nós nenhum intervalo tão grande ao ponto de faltar em nosso corpo os nutrientes necessários para que todo esse mecanismo perfeito do nosso organismo possa produzir, possa trazer ânimo. Mas Jesus fala aqui: felizes os que têm fome e sede de justiça. Eu não sei se isso acontece com você, mas eu perco toda a concentração quando estou com fome. Eu perco minha alegria quando eu estou com fome. Minha esposa diz que eu fico de mau humor. Eu acho que ela está exagerando. Mas, queridos, eu parei de atender pessoas próximas a meio-dia. Porque quando eu ficava calado para ouvir, vinha aquele grito, sabe? Lá de dentro. Eu não sei quem já passou essa vergonha aqui. E a pessoa está com fome, você mente toda vez. Não, não. Um pouco de gastrite, sei lá. Mas a fome é terrível. Nós perdemos o ânimo. Nós não conseguimos raciocinar. Não conseguimos produzir algo relevante. Precisamos nos abastecer. Da mesma forma a sede, nós não podemos sentir sede. A sede é um grito alarmante do organismo. Eu preciso de água. Então nós nunca podemos chegar a esse nível. Então é sempre necessário tomar água. Mas existem muito mais nutricionistas que podem te dar uma consultoria melhor em um encontro. O que eu estou falando aqui é que Jesus fala sobre um alimento espiritual. Isso não acontece comigo, talvez não aconteça com você. Devido a um dia muito atarefado, coisas a fazer, obrigações a cumprir, um checklist para que possa ser realizado naquele dia. Ir à fila de banco e ter que pagar contas, ter que ler todas as mensagens do WhatsApp para ver ele parar de vibrar, de apitar, ver quem curtiu tuas fotos no Instagram, no Facebook. Depois de um dia de tantas coisas, você chegar à noite e dizer: eu fiz tanta coisa hoje, mas esqueci de comer. Esqueci de beber água. Isso não é comum em nossa vida. É ou não? Na minha não é comum. Jesus fala sobre um alimento sólido. Nós só estaremos alimentados espiritualmente se nos alimentarmos da justiça do Senhor, amém? Ter sede e fome por justiça. Como anda o seu apetite em ler a Bíblia? Como anda o seu apetite de orar? O teu desejo de orar? De chorar na presença de Deus com o coração quebrantado e contrito? Como anda o teu desejo de dedicar ao Senhor jejuns santos? Períodos de jejum, a oração, a leitura bíblica e o jejum, jamais como um ato de negociação. Não pode ser uma oferenda: Senhor, eu estou fazendo isso porque eu quero receber isso. Não, isso é macumba gospel. Falando sério,
Nós precisamos jejuar, orar, ler a palavra, sabe por quê? Para que a nossa vontade acabe em nossa vida e a vontade de Deus prevaleça. Quando eu dedico 40 dias de jejum e oração, eu não posso dizer, Senhor, eu estou dedicando 40 dias de jejum e oração, porque no final eu vou me casar. São 40 dias de jejum e oração, Senhor, porque no final, aquele dinheiro que eu preciso que saia, vai sair. Não pode ser assim. Quando eu dedico 40 dias de jejum e oração, eu estou dizendo 40 aqui, mas pode ser 30, pode ser uma semana, fique à vontade. Eu estou dizendo, Senhor, eu quero me esvaziar de mim mesmo. Estou pronto a abrir mão de todo o planejamento pessoal que fiz, a fim de buscar a Tua vontade, Senhor. Quando eu paro para ler a palavra do Senhor, eu digo, Deus, eu quero ler a Tua palavra para ouvir a Tua voz. O Senhor é um coach maravilhoso. O Senhor é um coach fundamental. Lembrei da irmã agora. Sabe, que nos orienta, que nos conduz. Então eu quero ouvir, Senhor, a Tua voz. E quando eu oro, eu digo, Pai, eu não sei a melhor decisão para a minha vida, mas estou clamando porque a Tua palavra fala que os Teus ouvidos estão atentos à oração feita nesse lugar. E esse lugar pode ser em qualquer lugar, no banheiro, em casa, no carro, na comunidade. Eu digo, Deus, escuta o meu clamor e faz a Tua vontade sobre a minha vida. Existem 3 justiças que a Bíblia nos ensina. Preste atenção. Quando nós amamos, é o terceiro ponto. A terceira habilidade das pessoas altamente felizes é o sonho de implantar o reino de Deus aqui na terra. Que reino é esse? É o reino que o apóstolo Paulo fala, como a Bíblia toda menciona. O apóstolo Paulo fala em Colossenses, que Deus nos tira do império das trevas e nos leva ao relacionamento com Cristo Jesus, o seu amado. Uma nova vida. Esse é o reino. Existem 3 justiças claras na Bíblia. Primeira, legal. O que é a justiça legal? Todos nós somos devedores ao Senhor. E o nosso déficit chama pecado. Todos nós nascemos levando em nossa natureza essa revolta contra Deus, que nós herdamos dos nossos pais espirituais. No jardim do Éden, Adão e Eva, o surgimento da humanidade se deu no Éden, onde ali Deus deu orientação. Não podem comer de todas as árvores, de todos os frutos, mas existe uma que você não pode comer nem beber. E a serpente chega ali e querendo alimentar a carne deles, querendo esvaziar o espírito, diz, podem comer. Deus não falou tão sério assim. Pelo contrário, Ele está com medo, porque se vocês comerem, vocês vão ter uma sabedoria parecida com a dele. Vocês serão bons como Ele é. E naquele instante, Adão e Eva, naquele ato de pecado, introduz na humanidade. Sabe qual foi o primeiro assassinato? Foram os filhos de Adão e Eva. Caim mata Abel. Porque depois do Éden, quando eles saem do jardim, o pecado já vem envolvendo toda a geração, toda a descendência, até os nossos dias. E quem nascer daqui para frente vai nascer pecador. Todos nós somos, mas através da justiça legal do Senhor, Ele nos perdoa. Ele diz, a dívida que você tem contra mim, eu não quero que você pague, nem muito menos irei te culpar, te punir por isso. Não, Ele separa um povo, Ele elege o seu povo, Ele evita, já que todos nós estávamos andando a perdição, andando para a morte eterna, com a sua graça e misericórdia, de acordo com a sua sabedoria, Ele evita que um povo vá padecer no inferno eternamente e nos concede o perdão, nos concede o cancelamento dessa dívida através de Jesus Cristo. Segunda justiça, a justiça moral. Nós precisamos ter dentro de nós um nível elevadíssimo de caráter, de conduta. Ter fome e sede de justiça, dizer, Senhor, eu quero ser alguém de caráter, eu preciso ser. Eu não posso mergulhar em meios ilícitos para ficar rico. Eu não posso tentar esconder do Estado aquilo que o Senhor está vendo, porque o Senhor sabe quanto eu ganho. Eu não posso enganar aqui, fechando um compromisso com uma prefeitura, dizendo que é X, mas eu vou voltar 2X, sabe? Porque eu sei que eu vou ganhar. Eu não posso, Senhor. Essa justiça moral deve nos acompanhar, porque nos levará a uma alegria plena. Por fim, terceira justiça, a justiça social. Deus nos coloca em um mundo totalmente caído, para que possamos ser a representação exata do poderio do Senhor aqui na terra, mostrando que há esperança, que mesmo diante de toda a miséria que as pessoas ao nosso redor vivem, miséria social, existencial, sabe?
não tem nada para comer muitas vezes, não tem nada para se alimentar, ou tem tudo e vive sem esperança, que possamos para essas pessoas mostrar que é um Deus que nos ama, há um Deus que se importa conosco, e é um Deus que quer nos levar a pastos verdejantes, que quer nos levar a um caminho de volta para Ele, um caminho eterno. Ter fome e sede de justiça é ser um instrumento de Deus na implantação do seu reino aqui na terra. Torna a falar, o nosso rei veio tão humilde, veio, mas o nosso rei foi o único capaz na história da humanidade de dar a sua própria vida por um povo que não merecia. Tudo isso por nos amar, tudo isso por querer nos entregar uma felicidade maravilhosa. Termino com essa frase: não corra atrás de bênção, obedeça ao Senhor e as bênçãos dele irá te alcançar. As bênçãos do Senhor estarão sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor.